Olá, o meu nome é Lana. Eu fui convidada pela IPFS Paro para dar essa Masterclass com o tema O cálculo da dosagem pediátrica e a segurança do paciente do ponto de vista do farmacêutico. E além de agradecer a oportunidade de estar aqui, eu gostaria de contar um pouco sobre a minha vida profissional. Então, eu sou farmacêutica, me formei pela Uninove no final de 2020. Também cursei 2 pós-graduações, uma em farmácia clínica hospitalar e a outra em oncologia. E desde 2019 eu trabalho no ICR, que é o Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas. Eu comecei lá como estagiária na farmácia ambulatorial. Depois me tornei técnica de farmácia, indo trabalhar no serviço de internação no fracionamento de medicamentos enterais. E depois que me formei, eu recebi uma oportunidade incrível de trabalhar na farmácia de fracionamento de medicamentos parenterais, que é onde eu estou até hoje. Então, como eu disse antes, o tema da aula será o cálculo da dosagem pediátrica e a segurança do paciente do ponto de vista do farmacêutico. Quero começar falando que, infelizmente, não existe um consenso relativo à determinação da posologia da população pediátrica. Em regra, quando não existem dados provenientes de ensaios clínicos, a dose a ser administrada é calculada com base em equações que levam em consideração o peso, a idade e a superfície corporal, devendo ser individualizadas. No entanto, algumas bulas de medicamentos informam a dose a ser administrada com base no peso ou pela faixa etária. A eficácia e segurança da farmacoterapia nessa fase inicial da vida requerem compreensão completa do desenvolvimento biológico humano e de toda a ontogênese dos processos farmacocinéticos. O espectro dessa variedade fisiológica se estende desde crianças que nasceram com menos de 36 semanas, que têm a imaturidade anatômica e funcional dos órgãos envolvidos nos processos farmacocinéticos, até as que têm mais de 8 anos de idade e os adolescentes em que a composição e função dos órgãos se aproximam-se dos adultos jovens. Esse cuidado, quanto menor for a idade da criança, mais importante ele se torna. Os reajustes de dose acabam sendo necessários até o peso máximo de 25 kg a 30 kg. Em algumas situações, especialmente quando o medicamento é novo, pode-se calcular a dose da criança em relação à do adulto, utilizando-se valores e fórmulas prontas. Inclusive, eu trago aqui para vocês essa tabela mostrando, as fases do desenvolvimento do ser humano, desde o período pré-natal até o pós-puberal, que é a idade adulta. E falando-se desses cálculos, dessas fórmulas prontas, a primeira que eu quero trazer para vocês aqui é o adaptado de Berg. Ele calcula a superfície corporal da criança, multiplicando o peso dela pelo fator 1 e pelo fator 2, descritos aqui no quadro. E a utilização da superfície corporal baseia-se no fato de que na criança ela é maior em relação ao peso do que nos adultos. A superfície corporal pelo peso se altera inversamente com a altura, preferindo-se assim a utilização desse cálculo da superfície corporal quando o peso da criança for superior a 10 kg. Quando for inferior a esse valor, o próprio peso é utilizado. Assim, a dose do medicamento é apresentada em miligramas por quilogramas por dia ou miligramas por metro quadrado ao dia. Porém, se ainda não haver essa dose indicada para a criança, muito provavelmente o medicamento ainda não foi testado suficientemente, necessitando indicação e monitoria ainda mais criteriosas. Logo, os cálculos individuais acabam sendo meras aproximações. Uma outra fórmula pronta muito utilizado é o adaptado de Coren, ele determina a posologia com base na área da superfície corporal. Por exemplo, se a dose indicada para um adulto de 70 kg é de 1 mg por quilo, a dose para um lactente de 3 meses será aproximadamente 2 mg por quilo, Pegando aqui 18% de 70 mg e dividindo pela quantidade do peso da criança. Então, são meras aproximações, como eu já havia dito. Já
como regras e fórmulas para cálculo de dose baseando-se no peso do paciente, temos algumas opções, né? Considerando DP como dose pediátrica e DA como dose do adulto já estabelecida. Podemos ver aqui que na regra de Clark, por exemplo, quando a criança tiver menos que 30 kg, a gente vai poder multiplicar a dose do adulto já estabelecido vezes o peso da criança dividido por 70 kg. Na regra de Law, quando a criança tiver menos de 1 ano de idade, a dose pediátrica vai ser estabelecida multiplicando a idade da criança em meses vezes a dose já estabelecida do adulto dividido por 150, e a fórmula de Young, utilizada quando a criança tem entre 1 ano e 12 meses de idade, onde a dose pediátrica vai ser estabelecida multiplicando a idade da criança vezes a dose já estabelecida do adulto, dividido pela idade da criança mais 12. E assim, parece simples, mas não é. São vários os motivos que tornam a criança um paciente especial. Na prática clínica, a prescrição racional de medicamentos deve considerar a escolha de dose capaz de proporcionar eficácia com segurança. Surge assim a necessidade de se considerar tanto as características fisiológicas da criança, de acordo com seu período de desenvolvimento, além dos parâmetros farmacocinéticos do fármaco. Em questão de absorção, por exemplo, o pH gástrico infantil, logo depois do nascimento, ele é praticamente neutro, até os primeiros 10 dias de vida e até os 2 anos de idade. Então, ele vai sofrendo decréscimo lento e gradual até alcançar os valores do adulto. Então, de acordo com a idade da criança, quanto maior for o pH gástrico, maior é o grau de ionização de um fármaco administrado oralmente, gerando assim uma menor biodisponibilidade desse fármaco. Então, clinicamente falando, o medicamento administrado por via oral em crianças, ele tem uma concentração diminuída e é por isso que é necessário o aumento da dose para manter a atividade terapêutica. Em questões de esvaziamento gástrico e motilidade intestinal, também apresentam alterações na fase inicial da vida. Eles só se aproximam dos valores dos adultos a partir dos primeiros 6 ou 8 meses de vida. Os fármacos absorvidos primariamente no estômago podem ter maior absorção inicialmente, diferente daqueles que são absorvidos no intestino delgado, que podem ter absorção retardada. Clinicamente falando, em razão desse aumento do tempo de esvaziamento gástrico, a concentração dos fármacos administrada até os 8 meses pode diminuir, devendo-se, portanto, observar se a ação farmacológica do medicamento está sendo satisfatória. Em recém-nascidos, temos a questão de que doses usuais podem tornar-se tóxicas, devido ao fato de que o peristaltismo é irregular e lento, ocorrendo aumento do tempo de absorção. Com o passar do tempo, os alimentos eles vão estimulando a motilidade gastrointestinal e que vai amadurecendo até a primeira infância. O desenvolvimento das funções biliares e pancreáticas também, ela se dá rapidamente no período pós-natal, o que interfere na absorção. A administração de fármacos intramuscular ela é indicada apenas quando não houver outra opção terapêutica, pois a absorção de fármacos é afetada, levando-se em consideração que a absorção é o processo do fármaco até a corrente sanguínea e que o fluxo sanguíneo ele vai estar diminuído no músculo esquelético da criança, né? O fármaco, então, ele vai levar mais tempo para começar a exercer a ação farmacológica. A absorção cutânea também. A absorção cutânea de fármacos administrados topicamente, ela aumenta na presença de extrato córneo mais espesso, especialmente em bebês prematuros, quando há maior perfusão cutânea, a epiderme é mais hidratada, então tem uma maior relação entre a superfície corporal total e o peso corpóreo. Quando o medicamento ele é administrado por via cutânea, não se tem ideia da dose que foi administrada, por causa do extrato córneo ser mais fino e a pele mais hidratada do que a do adulto. A penetração do fármaco ela vai ser maior, podendo haver ação sistêmica e dessa forma ocorrer a toxicidade.
Caso a administração simultânea de medicamentos por via oral e tópica acontecer, ela pode resultar em um sinergismo de efeito adverso e, consequentemente, intoxicação. Preferentemente, devem ser utilizados na pele formas farmacêuticas mais oclusivas, como gel no lugar de formas mais lipossolúveis, como o creme e a emulsão, pretendendo-se menor penetração do medicamento. Sobre a via retal. A via retal ela não é indicada, pois há maior número de contrações pulsáteis no reto dos bebês, podendo haver expulsão de fórmulas sólidas de fármacos, diminuindo efetivamente a absorção. Além disso, o pH local é mais alcalino na maioria das crianças. Em relação à distribuição, a observação clínica em função da composição corpórea pela faixa etária, ela é importante na administração dos fármacos, pois a distribuição de fármacos em espaços fisiológicos é dependente da idade, da composição corpórea. No recém-nascido, por exemplo, a quantidade total de água está em torno de 78% do peso corporal. Então, a água extracelular vai ser em torno de 45% e a intracelular vai corresponder a 34%. Na criança, esses valores são mais ou menos 60% total do peso corporal, sendo 27% extracelular e 35% intracelular. E no adulto vai ser os mesmos parâmetros que correspondem a mais ou menos 58% no peso total e 40% ali intracelular. Em questão de biotransformação, o metabolismo hepático ele tem alterações de acordo com a idade da criança. É importante a observação da farmacocinética de acordo com a faixa etária para saber se a criança já está com o sistema formado para a excreção do medicamento. O prescritor ele deve consultar então a farmacocinética do medicamento da criança e verificar se as isoenzimas envolvidas estão formadas e se a faixa etária necessária para a administração do mesmo medicamento está correta para que não ocorra toxicidade. Em relação à excreção, a excreção dos medicamentos também deve levar em consideração o desenvolvimento da criança. Ao nascimento, os mecanismos de depuração renal vão estar comprometidos. A maturação da função renal ela começa durante a organogênese fetal e vai estar completa só lá no início da infância. Sobre os aspectos farmacodinâmicos em crianças, infelizmente a diferença entre as crianças e os adultos nesse aspecto ainda não foram de certo modo detalhado. O que a gente sabe hoje em dia é que existem alguns medicamentos que estão suscetíveis a causar danos nas crianças. Podemos citar, por exemplo, o efeito danoso que as tetraciclinas causam na formação dentária infantil e o efeito danoso que as fluoroquinolonas causam na cartilagem da criança também. Então, com tudo que já foi dito, é importante tomarmos algumas precauções para que se evite o erro na dose das crianças. Entre elas, as prescrições devem conter o peso do paciente, deve ser conferida pelo farmacêutico em todas as doses prescritas, principalmente no hospital, evitar prescrever as doses em ml, ter cuidado com as conversões entre unidades de dose e esquecer essa aproximação de que o ml é equivalente a 20 gotas. Antigamente era algo muito utilizado, foi algo que eu até aprendi na faculdade, mas com a prática clínica e de hospital, eu já aprendi que nem sempre é assim, então deixar de lado essa aproximação e ter dupla checagem nos medicamentos de alta vigilância. Então, depois de finalmente chegar naquela dosagem farmacêutica que seja eficaz e segura para a nossa criança, é importante que a gente evite os erros de cálculo, porque senão vai ser todo um trabalho jogado fora e a segurança e a eficácia que a gente tanto busca vai estar comprometida. Eu sempre falo que comprimido é forma farmacêutica, não é dose, então sempre tentar manter a prescrição
em miligrama, em mcg, evitando formas farmacêuticas quebradas, como meio comprimido, um quarto de comprimido e etc. E aí, gente, eu falo isso nem só em relação a comprimido e a cápsula, porque existem vários medicamentos que é o mesmo medicamento, mas com concentrações diferentes. O famoso paracetamol, né, o Tilenol, por exemplo, que tem 3 apresentações no mercado. Tem o Tilenol gotas, 200 mg por ml, o Tilenol bebê suspensão oral com a concentração de 100 mg por ml e o Tilenol criança suspensão com a concentração de 32 mg por ml. Eu até trouxe essa explicação aqui, voltando no assunto, né? Até hoje tem muita gente que indica 20 gotas equivalente a 1 ml, mas que para o paracetamol, por exemplo, é uma das coisas que são menos indicadas. O serviço de farmácia ele recomenda que o paracetamol seja prescrito em miligramas, porque o número de gotas contidas em cada mililitro do medicamento varia significativamente com o fabricante. Doses prescritas em gotas devem ser alteradas para miligramas apenas pelo médico, então sempre solicitar. É recomendado que utilizemos seringa para medir as doses prescritas em miligramas. Para as doses até 200 miligramas, podemos utilizar a seringa de 1 ml. É relevante também avaliar essa interação do medicamento com o alimento em crianças, porque por vezes a aceitação do medicamento é difícil, obrigando os responsáveis a misturar o medicamento com alimentos para melhorar a aceitação. A interação pode intervir tanto na dose do medicamento administrado, anulando ou dando potência ao efeito do medicamento em uso. Tem um exemplo muito famoso, para quem trabalha em hospital aí já deve saber, que a fenitoína, quando administrada simultaneamente ou muito próximo do período da dieta interal, ela tem uma redução de efetividade de até 80%. E em questões de interações medicamentosas e alimentos, infelizmente, a dificuldade para uma dosagem efetiva se deve muito ao fato de que a falta de formulações pediátricas e formas farmacêuticas adequadas, assim como doses comerciais fixas, que vai gerando consequências, né, como a trituração de comprimidos, abertura de cápsulas para adicionar o medicamentos a alimentos e bebidas, uso de formulações IV para uso oral, uso de anticonvulsivantes intravenosos por via retal, diluição de soluções injetáveis, entre outros métodos que acabam por tirar a confiabilidade, né, dessa dose que está sendo administrada, o que, consequentemente, acarreta em outros problemas, como a própria segurança da terapia. E eu acho muito importante falar que os erros de medicação são eventos adversos preveníveis e que muitos desses eventos adversos poderiam ser evitados caso existisse uma melhor adequação de fórmulas e fórmulas farmacêuticas voltadas para as crianças. Então, dando um pouquinho mais de complexidade ao tema, eu venho falar sobre a adesão a tratamento. A segurança e eficácia da dose administrada depende da compreensão e do esforço dos responsáveis e profissionais de saúde, já que as perdas são frequentes quando a criança não deglute adequadamente ou por vezes produz muita saliva ou acaba até cuspindo a dose. Outro aspecto a considerar é a medição da posologia de medicamentos por meio de utensílios domésticos. Há uma variedade de quantidade e volume contidos em diferentes colheres, copos e outros recipientes. Assim, é preferível escolher produtos comerciais que contêm suas próprias medidas com nítida calibragem. Embora vários avanços já tenham sido alcançados na área da farmacologia clínica pediátrica, ainda existe carência de informações quanto aos aspectos relevantes na terapia infantil, especialmente no que se refere à farmacocinética, farmacodinâmica e farmacoepidemiologia. Isso se deve à escassez de ensaios clínicos por motivos éticos, legais e econômicos, acarretando incertezas quanto à eficácia de medicamentos utilizados em crianças, limitando o conhecimento sobre os efeitos dos fármacos no organismo infantil,
Como consequência, o uso dos medicamentos nesse grupo é baseado em extrapolações e adaptações da utilização em adultos. Em linhas gerais, pode-se afirmar que depois de comercializados, os medicamentos passam a ser utilizados em crianças de maneira empírica e por muitas vezes questionável. Nesse sentido, há uma necessidade de trabalhos que descrevam os profissionais de saúde, em especial o farmacêutico, as particularidades da população pediátrica quanto ao uso dos medicamentos. As doses pediátricas elas devem ser minuciosas, levando em conta aspectos específicos dessa população, os tipos de formas farmacêuticas e as formulações comercialmente disponíveis e a indicação clínica com provas de segurança e eficácia. É uma tarefa difícil a ser cumprida, pois grande parte dos tratamentos em pediatria é empírica, ou seja, são feitos por adequações do tratamento medicamentosos pré-existentes, já que são raros os testes clínicos autorizados a essa população. Agora que estamos já no finalzinho dessa aula, eu trouxe 2 exercícios simples só para a gente poder praticar e resumir um pouquinho de tudo que a gente falou. Aqui está, se 1 ml de clonazepam com a concentração de 2,5 mg por ml equivale a 25 gotas, quantas gotas uma criança deve tomar para receber uma dose de 0,5 mg do medicamento? Então, é uma questão simples, resolvida por regra de 3. 2,5 mg vai equivaler a 25 gotas, então 0,5 equivale a multiplicação de 0,5 vezes 25 gotas dividido por 2,5, resultando em 5 gotas. Aqui temos, um elixir contém 220 mg de sulfato ferroso em cada 5 ml. Se cada miligrama de sulfato ferroso contém o equivalente a 0,2 mg de ferro elementar, quantos miligramas de ferro elementar devem existir em 5 mg do elixir? Então, 1 mg do sulfato ferroso equivale a 0,2 mg do ferro elementar. 5 ml do elixir equivale a 220 mg do sulfato ferroso. Fazendo novamente a regra de 3, obtemos que o resultado seria 44 mg de ferro elementar. Então, aqui finalizando, para consultas, eu sempre sugiro o Portal da Saúde baseado em evidências, que é do Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, e bases de dados científicos como o Micromedex, UpToDate, PubMed, além de guias e diretrizes importantes, como a própria Sociedade Brasileira em Pediatria. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui o meu e-mail pessoal, o link do meu LinkedIn também. E eu fico disponível para dúvidas, sugestões. Fico aberta aí para quem quiser me contatar, me seguir lá no LinkedIn. E é isso. Muito obrigada.